Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da Optimus Solar. Eu me chamo Vinícius Sampaio e sou o CEO e engenheiro responsável pela Optimus Solar. E hoje a gente vai abordar um assunto nesse vídeo que é o que eu preciso saber para vender para clientes do Grupo A. E existe uma grande diferença na hora de fazer a venda, de apresentar uma proposta para um cliente que é de microgeração, que é o cliente ali de baixa tensão, e um cliente do grupo A, que é um cliente de mini geração, que está conectado ali em média ou alta tensão. E as pessoas pecam muito em um quesito que é o básico, né? Que é o conhecimento dos conceitos básicos de uma mini geração, do cliente de grupo A. E focam apenas em técnicas, né? Em ferramentas de venda. E na hora ali da comercialização surge um questionamento, principalmente sobre modelos de negócio ou sobre o que pode ser feito ou não. E aí o vendedor ou o empresário ali, o integrador que está comercializando esse sistema acaba titubeando e perdendo a venda. Então, essa parte de conceito, esse arroz com feijão bem feito, eu costumo dizer que o arroz com feijão bem feito, ele pode encantar aí o seu cliente. Então, as pessoas acabam deixando de fazer ali a parte básica, de conhecer a parte básica para partir para uma parte mais avançada e acabam perdendo essa venda, acabam não conseguindo converter essa venda. Então, a gente vai falar um pouco nesse vídeo aqui sobre alguns conceitos básicos e principalmente algumas mudanças que houve com a Lei 14.300 para esses clientes do Grupo A. Então, vamos iniciar nosso vídeo. Vou mudar aqui para o slide. Então, vamos lá. Então, antes de começar essa aula, a gente vai falar um pouco sobre o histórico regulatório, né? Como é que surgiu a GD, a geração distribuída, de onde que eu parti para gerar a minha própria energia e conectar essa energia, a minha geração na rede da distribuidora. Ela surgiu em 2012 com a 482. E a 482 ela permitiu que o consumidor ele gerasse sua própria energia e injetasse excedentes de energia na rede da distribuidora e fazendo aí uma troca de energia com essa distribuidora. Emprestava essa energia para a distribuidora e essa distribuidora te devolvia essa energia aí nos períodos em que você não estivesse gerando. E aí, depois da 482 surgiu a 687 em 2015. A 687 ela veio para corrigir e preencher algumas lacunas que a 482 tinha deixado ali na sua criação. Então a 687 ela veio para melhorar essa 482. E aí em 2022 surge a Lei 14.300, que foi o marco legal da geração distribuída, e muita gente criou aí um bicho-papão dentro dessa Lei 14.300, energia solar ia acabar, que era a taxação do sol, e eu avisei muito em relação a isso, que não era um bicho-papão, apesar de ter sido muito conturbado a questão da sanção dessa lei, à medida que ela foi entrando em vigor. Alguns quesitos ainda não estão sendo cumpridos aí por algumas distribuidoras, mas essa lei ela veio para ajudar e garantir os direitos tanto do consumidor como também aí do integrador. Então a Lei 14.300 ela veio para ajudar e algumas coisas mudaram com essa Lei 14.300 para os clientes do Grupo A. Então, o que é que mudou na lei para os clientes do Grupo A, para os clientes de mini geração? A potência máxima ela passou de 5 megas para 3 megas, então eu diminuí a minha potência instalada máxima. Antes eu conseguia conectar usinas a GD até 5 megas, hoje eu fico limitado apenas a 3 megas. Outra coisa que mudou, tem cobrança de garantia de fiel cumprimento. E o que é essa cobrança de garantia de fiel cumprimento? Estava acontecendo um mercado em 2020, por aí, surgiu um mercado bem forte que era a venda de pareceres. O que é que acontecia? O investidor ou alguma empresa chegava em uma determinada propriedade, fazia algum acordo, ou então comprava a propriedade, determinada propriedade, dava entrada no projeto de mini geração e ficava leiloando esse parecer aprovado para diversos investidores. Qual que era o grande problema aí? E, por exemplo, se eu tivesse duas propriedades
e esse cara aí, essa empresa que vendia parecer, comprasse uma propriedade do lado da minha, aprovasse o projeto dela e esse projeto fosse aprovado, a distribuidora tivesse emitido parecer, ele, obrigatoriamente, a distribuidora ela tem que ceder um espaço da rede para esse cara que está com o parecer aprovado. Aí vamos supor que o cara aprovou ali uma usina de 3 megas. Esse cara aqui está vendendo, que vende parecer, está vendendo, aprovou um parecer de uma usina de 3 megas. Aí eu tenho uma propriedade do lado, onde eu sou um produtor rural, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma produção de soja, eu quero montar minha própria usina, também de 3 megas. Só que na hora que eu vou conectar minha usina, quando eu vou acessar minha usina, eu não posso acessar porque a rede da distribuidora naquele ponto, naquele alimentador, já está ocupada ali, porque ela cedeu para aquele cara que aprovou o parecer ali de 3 megas. E o que isso impedia? Impedia de quem realmente queria botar a usina, colocar a usina, porque aquele espaço era ocupado por um cara que ficava leiloando ali o parecer, ficava vendendo pareceres de acesso. Aí hoje houve uma mudança no marco legal justamente para impedir esse tipo de mercado, onde em usinas acima de 500 kW eu vou pagar uma garantia, que essa garantia ela pode ser paga por dinheiro, tem vários tipos, por títulos do tesouro, seguros, e tem então uma infinidade de formas de pagamento dessa garantia de fiel cumprimento, que eu pago ali no momento da solicitação do orçamento estimado, e a distribuidora ela me devolve esse valor ao final ali da minha conexão, 30 dias depois de eu conectar o meu sistema aí de mini geração. E aí, esse valor de garantia de fiel cumprimento entre 500 kW e 1 mega, ele representa 2,5% do valor do investimento. Então, se eu vou montar uma usina de 1 milhão, essa garantia de fiel cumprimento seria 25 mil reais. Se eu montar e acima de 1 mega, eu pago 5% aí do valor do investimento. Então, se fosse acima de 1 mega, se o investimento da minha usina fosse 1 milhão de reais, eu pagaria 50 mil reais ali de garantia de fiel cumprimento. Lembrando que essa garantia de fiel cumprimento ela é devolvida lá no final, depois que eu conecto aí minha mini geração, 30 dias depois, a distribuidora tem que devolver esse valor de garantia de fiel cumprimento. Então, aqui é um ponto importante, até para você apresentar ali na hora de estar apresentando tua proposta para o teu investidor, para o teu cliente, apresentar que tem essa premissa aqui de garantia de fiel cumprimento, que ele vai ter que desembolsar ali um valor para fazer a garantia ali, um valor inicial, para que o projeto dele dê sequência e esteja dentro das conformidades aí de aprovação. Se não for pagar essa garantia de fiel cumprimento, o processo é cancelado. Então, o processo é reprovado. E aí, a gente vai falar um pouco também das mudanças em relação às cobranças, mas antes disso a gente tem que entender o que é a composição tarifária, como é que é feita a composição tarifária da tarifa de energia, né? Então, a tarifa de energia ela é formada por 2 pilares, que é a TE e a TURD. A TE ela é referente à compra de energia da distribuidora, então referente àquele valor que a distribuidora paga diretamente para a geradora. Então, 38% dessa TE, 38% da tarifa é da compra de energia e 12% é dos encargos ali referente à entrega dessa energia de geração. E a TURD é o outro pilar referente aos custos da distribuidora, dos custos da utilização do sistema de distribuição. Então, eu venho um fio A, que representa 6% da tarifa, que é referente ao transporte, né, que é as linhas de transmissão. O fio B, que é 28% em média, referente à distribuição. Os encargos, que são os tributos, tarifa social, os encargos setoriais, e as perdas, que são as perdas comerciais, que são os gatos, e as perdas técnicas, que são reativo, enfim, outras perdas relacionadas aí à parte técnica da distribuidora. Então, a tarifa ela é formada por essas pequenas parcelas. E aí, o que mudou no marco legal? O marco legal, ele exigiu que fosse feita uma cobrança desse fio B, que é aquela velha taxação do sol que todo mundo vendeu, vão taxar o sol, vão taxar o sol. Só que essa tarifa, o que eu vou pagar dentro do que for apenas injetado, tem
tem um grande lance aqui, que é dentro do que for apenas injetado, eu vou pagar esse valor de fio B. Do que for injetado e utilizado. Só vou pagar esse fio B se for injetado e utilizado. Se ficar acumulado, eu não pago fio B. Entendeu? Então, se eu tenho uma geração junto à carga, o impacto disso aqui vai ser muito pequeno também. Então, além de ser gradativo, a gente vai ver um pouco mais à frente, além de ser gradativo, essa cobrança de fio B. Esse aqui são médias de valores. Cada estado ele tem aí seu valor de fio B e dessas outras parcelas. Vai ter estado que vai ter um fio B com valor maior, vai ter estados que vai ter esse fio B com valor muito abaixo, então vai variar muito. Isso aqui é uma média global. A gente pegou os valores de fio B do Brasil todo e calculamos aí uma média global. Então fica em média aí 28%. Mas, lembrando, tem estados que é maior e tem estados que é menor. E aí, sobre a composição, o que acontece? Projetos, a gente está falando de grupo A, né? Projetos que forem implementados até o dia 7/7/2023, inicia na cobrança gradativa, iniciando nos 15% do fio B. Então, os projetos eles vão ser cobrados de forma gradativa, para vocês entenderem como o pessoal, assim, as pessoas fizeram um grande alvoroço em relação a isso aí, porque a cobrança vai ser gradativa. Então, é 15% daqueles 28% lá do fio B. A gente pegar uma tarifa de R$1, seria 28 centavos, então eu pagaria 15% desses 28 centavos no primeiro ano, no segundo ano 30% desses 28 centavos, no terceiro ano 45% desses 28 centavos, sendo cobrado gradativamente. Em muitas das situações, esse valor que esse cliente vai pagar de fio B é inferior até que a taxa mínima de energia. Então, fizeram um alarde muito grande em relação a isso. E eu acho que eu avisei, eu passei o ano todo, o ano passado todo, o ano de 2022 todo, avisando para não fazer esse alarde, porque até dificultaram as vendas nesse próximo ano de 2023, e é o que aconteceu aí nesse primeiro semestre, essa parte de dificuldade de vender, porque o pessoal pergunta logo sobre a questão de taxação do sol, a relação da taxação do sol. Mas lembrando que é gradativo, então essa cobrança de fio B, ela vai ser cobrada gradativa. E falando de grupo A, tem um ponto importante, que o fio B ele é só cobrado no horário de ponta, no horário de fora ponta não tem fio B. Então, acaba viabilizando mais ainda o seu projeto. Então, se eu tenho um cliente que o pico de consumo dele é só no horário de fora ponta, geralmente é ali no período de geração, então esse cliente, o impacto dele, se o consumo dele de ponta é muito baixo ou ele não tem um consumo de ponta, esse impacto dele vai ser praticamente zero. Então, quando é que eu não participo dessa cobrança gradativa? Para grupo A, a gente tem que ter atenção a isso. Para grupo A, tem algumas condições que ele não vai participar dessa cobrança gradativa. Então, é quando ele tem autoconsumo remoto maior que 500 kW, que é quando ele monta uma usina num local diferente ali do seu local de consumo. Então, se for maior que 500 kW, ele não vai participar dessa tarifa, dessa cobrança gradativa. Ou se ele tiver uma geração compartilhada, com unidade consumidora recebendo 25% ou mais de crédito de energia. Então, se ele monta uma geração compartilhada, onde ele envia os créditos gerados por essa geração compartilhada para uma única unidade consumidora com um percentual maior que 25%, ele também não vai se enquadrar aí apenas nessa cobrança do fio B. Agora, se eu tiver usinas... tem um ponto importante. Se eu tiver usinas maiores que 500 kW, onde eu tenho geração compartilhada, e essa geração compartilhada ela é cobrada em pequenos percentuais abaixo de 25%, não tem nenhum cliente igual ou acima de 25%, ela se enquadra aí nessa cobrança gradativa. Isso é importante também a gente falar em relação ao grupo A. E aí, nesses dois casos que eu apresentei, será cobrado 100% do fio B, 40% do fio A, as tarifas sociais de energia elétrica e PID, e as tarifas de PID. Então, eu serei cobrado em relação à minha geração referente a essas tarifas. Eu serei cobrado essas tarifas aí da forma que está aí na apresentação. E aí, pode ser que assuste, poxa, Vinícius, então
As usinas acima de 500 kW não vai valer a pena, essa tarifa, tanto de cobrança de tarifas, não vai impactar no payback, vai impactar no payback, principalmente se for um alto consumo remoto. Sendo bem sincero com vocês, para sistemas maiores que 500 kW, que seja de alto consumo remoto, vai ter um pequeno impacto, mas o impacto, garanto para vocês, esse impacto vai ser muito pequeno, muito pequeno. Então a interferência vai ser muito pequena, e até por causa de uma coisa que eu vou falar no próximo slide, que é em relação às demandas, né, que são as TURs de G, que causa confusão em muita gente aí, que são a TURs de C e a TURs de G, e vai acabar ajudando, compensando uma coisa pela outra. Outra coisa interessante a gente falar em relação a essa questão dos sistemas acima de 500 kW é que se eu tenho um alto consumo local, que agora mudou, né, que é aquela geração junto à carga, que a geração fica no mesmo local do consumo. Dá um exemplo aqui, se eu tenho uma fábrica e eu montei a minha usina no estacionamento da fábrica, e basicamente essa fábrica funciona em horário comercial. Então a energia que é gerada, ela já é consumida praticamente de imediato. Então essas composições, essas componentes tarifárias que irão ser cobradas, o impacto vai ser praticamente mínimo, porque toda a energia ali, pelo fluxo de carga, ela já vai sendo, a energia gerada, ela já vai sendo consumida. Então, o impacto para o alto consumo local, para o cara que gera sua própria energia no mesmo local ali de consumo, vai ser praticamente mínimo. E aí a gente vai falar agora sobre TURs de G, é outra dúvida gigantesca dos nossos alunos, do pessoal que sempre vem falar comigo aqui nas redes sociais, que me chama ali no WhatsApp. Vinícius, o que é essa TUR de G? Como é que eu faço para cobrar? Como é que cobra? Quem é que eu pago para quem? O contrato de quem? Como é que é esse negócio de demanda de geração, demanda de consumo? E a gente vai falar agora. Demanda de geração é referente à potência instalada do sistema, ou seja, a potência ali de saída do inversor. Essa vai ser só a demanda de geração. E a demanda de consumo é a soma da potência dos equipamentos da unidade consumidora, multiplicada aí pelos seus respectivos fatores de demanda. Tem um cálculozinho, uma tabelazinha, quem faz projeto já sabe como é que funciona, a gente faz uma tabelinha ali, calcula a carga instalada dos equipamentos da unidade consumidora, e aí calculo, multiplica ali pelo valor de demanda, e ali eu acho minha demanda final. Então, a demanda de consumo está referente aos equipamentos, pontos de lâmpada, iluminação, eletrodomésticos e tomadas num determinado local. E como é que acontecia antes com essa demanda? Vamos supor que eu tenho uma unidade que tinha uma demanda contratada de consumo de 100 kW. Só lembrando aqui para vocês entenderem como é que funciona essa demanda. Vou voltar aqui para entender essa demanda de consumo. Um cliente do grupo A, ele contrata, quando ele vai fazer, ele vai solicitar ali a conexão dele com a distribuidora, ele faz um contrato de demanda. O que é esse contrato de demanda? Ele está dizendo para a distribuidora, em um determinado momento eu vou precisar de uma potência X e você vai ter que me entregar. Aí a distribuidora faz um contrato, assina com ele e a distribuidora é obrigada a fornecer aquela potência ali que ele solicitou para a distribuidora. Assim também como ele tem a obrigação de pagar aquele espaço para a distribuidora todo mês, pagar para a distribuidora aquele espaço que ela disponibilizou todo mês, que é justamente aquela demanda que o cliente ali do grupo A ele paga. Ali é como se fosse uma permissão, ele paga ali uma permissão mensal para utilizar a rede da distribuidora, para utilizar um espaço da rede da distribuidora. E não tem como ele pagar a menos, salvo em algumas situações que a gente podia passar uma aula toda falando sobre isso aí. Mas no geral, na grande maioria, ele paga essa demanda usando ou não todo mês. E como é que acontecia antigamente, quando a gente, antes da lei, quando a gente implementava um sistema de grupo A? Vamos supor que tinha um cliente que ele tinha uma demanda de consumo de 100 kW e a usina que eu dimensionei ele, a demanda dessa usina seria de 150. O que é que eu tinha que fazer? Tinha que fazer um novo contrato de demanda aumentando a demanda de consumo desse cliente.
E o que que era o grande problema desse modelo? É que a demanda de consumo, o valor dela é muito alto. Então, você pegar aqui, eu peguei aqui a tarifa do Piauí, então 150, a tarifa de demanda é R$ 29,65. Então, esse cliente ele pagaria por mês R$ 4.447,50 todo mês, independente se ele usasse essa potência ou não. E se ele ultrapassasse essa potência, essa demanda de consumo, ele pagaria aí, ele paga multa, né? Ele pagaria uma multa que é o valor da ultrapassagem, posso dizer que triplicado, né? Porque você vai pagar a medida mais 2 vezes o que foi ultrapassado. Então você paga a diferença 3 vezes. Então, é um valor muito alto. Então acabava aumentando ali as despesas mensais desse cliente que colocava em uma tour de G que ultrapassava a demanda dele. Colocava uma usina onde a demanda da usina ultrapassava aí a demanda de consumo dele. Então, hoje como é que acontece? Hoje eu contrato uma demanda de consumo. Se o cliente ele não ultrapassa a demanda de consumo dele lá, a demanda de consumo que ele contratou anteriormente, a usina atende ele, eu mantenho uma demanda de consumo e vou contratar uma demanda de geração, que no caso eu contrataria uma demanda de 150 kW de geração. E o que é que eu pago? O que é que é a grande diferença? Que eu vou pagar o valor da demanda de consumo normal, 100 vezes R$ 29,65. Eu pagaria R$ 2.965 de demanda de consumo, então basicamente quase a metade aqui, né? Eu pagaria. Abata esses 100 que eu paguei e eu vou pagar apenas a diferença ali da demanda de geração. Então é 50 vezes 18,74, que é um valor incentivado e é um valor muito mais baixo aí do que a demanda de consumo, de consumo. Ah, Vinícius, muito mais baixo não, também não é tão mais baixo. Eu estou pegando aqui esse valor de demanda do Piauí. Então é um dos maiores demandas, é um dos maiores valores de demanda de geração aqui no Piauí. Mas se você pegar alguns estados, como São Paulo, eu acredito que Minas Gerais, se eu não me engano, também é bem baixo mesmo, a diferença é gritante aí desse valor de demanda de geração, da TURS de G, do valor da TURS de G. Então esse impacto, esse impacto positivo é muito maior quando você compara aí os dois valores de TURS de G. Então, eu reduzi ali meu custo mensal, no caso aqui do Piauí, se essa usina fosse montada no Piauí, de R$ 4.047, né? R$ 4.447,50 para R$ 3.902. É uma diferença pequena, mas já faz a diferença ali no final do mês e no final do ano ali no acumulado. Se você pegar outros estados, lembrando, como eu falei, você pegar outros estados, esse valor de tarifa ele é muito menor da tarifa aqui de demanda. E essa diferença entre a tarifa de demanda e a demanda de consumo é muito maior em alguns estados e acaba reduzindo muito mais esse custo aí mensal com energia. E acaba, justamente voltando àquilo que eu falei no slide passado, compensando até essas cobranças aqui de componente tarifária para sistemas maiores. E outra coisa também que a gente precisa comentar é que nesse modelo aqui é um modelo onde eu tenho uma geração junto à carga. Minha geração fica no mesmo local, do consumo. Quando eu tenho um alto consumo remoto, onde a geração está num lugar diferente do consumo, eu vou pagar apenas a TURS de G, né? A demanda de geração. Então, esse meu custo de geração, esse meu custo com geração, com demanda, vai ser muito mais baixo e eu viabilizo ainda mais esse projeto. Então, por isso que eu falei que não adianta se desesperar com essas questões de componente tarifária, porque existe ali também um incentivo na parte de demanda onde tinha um custo mais alto. E essa falta de conhecimento e de explicar isso para o cliente, e às vezes quem está vendendo lá o sistema do grupo A acaba perdendo venda por não saber explicar principalmente essas componentes financeiras, essa parte conceitual dos sistemas de mini geração, dos clientes do grupo A, e acabam não passando segurança na hora de explicar tudo isso para o cliente. Quanto é que ele vai pagar, como é que ele vai pagar, qual a situação dele, qual a melhor forma dele montar essa usina para que ele tenha uma vantagem. Tudo isso passa pela parte conceitual. E aí,
Existem outras premissas que você pode utilizar ali na negociação, que é que o consumo do cliente comercial do grupo A tem custos muito elevados de energia e às vezes maior do que folha salarial. Eu já utilizei essa premissa muitas vezes numa negociação. Eu consegui comparar ali o custo de energia dele com o custo de operação dele, né, a folha salarial, e mostrar para ele que ele gasta muito mais com energia do que com o pessoal, e ele reduzisse esse valor, ele conseguiria aí contratar mais pessoas, fazer outros investimentos. Outra premissa também que você pode utilizar nesse tipo de negociação é que geralmente os custos de energia representam um percentual considerável do custo de produção e a economia desses custos vira margem de lucro. Eu utilizo bastante em muitas negociações de entender o produto do cliente, entender qual a atividade do cliente, vejo quanto aquilo ali, quantos por cento a energia representa naquela produção e apresentar para ele, ó. Você colocar energia solar, você baixa o custo do seu produto por tantos por cento e aí te torna mais competitivo, você tem uma lucratividade maior e você consegue utilizar essa premissa de diversas formas, né? Possibilidade de uma futura abertura do mercado livre, um aumento de economia, ou já ter ali uma sua própria geração. Então você pode utilizar também ali já mostrando para esse cliente que futuramente existe uma possibilidade dele entrar no mercado livre, fazer a negociação dessa usina ou até comercializar ali algum excedente montando essa usina. E possíveis incentivos que podem acontecer para quem utiliza energia limpa para se adequar à agenda ambiental mundial. Então, outra premissa também que você pode utilizar na negociação é que geralmente empresas que têm uma política de sustentabilidade, ela acaba tendo incentivos, ela acaba tendo uma boa visibilidade no mercado, tem gente que só compra de empresas sustentáveis e eu consigo aí melhorar a imagem da empresa. Então é outra premissa que você pode utilizar aí na negociação. E do potencial do mercado do grupo A, a gente tem hoje 232.847 consumidores do grupo A e 86.746.516 consumidores do grupo B. Só que tem uma grande diferença. Os consumidores do grupo A, apesar de ter um número bem pequeno, levando em relação aos números dos consumidores do grupo B, eles representam 55% do consumo de energia do Brasil. E o que isso quer dizer? Usinas maiores, sistemas maiores e faturamentos maiores, né? Então, vocês vão conseguir fazer vendas de tickets mais elevados, de tickets maiores. Então, na casa aí dos 7 dígitos, 8 dígitos, são vendas maiores, com tickets maiores. Então, você consegue aí aumentar seu faturamento fazendo vendas para esses clientes do grupo A. E pensando nisso, a gente visando esse amplo mercado, a gente resolveu ajudar você que está aqui assistindo esse vídeo agora. A gente desenvolveu um método que vai te ajudar a fechar negociações como essa do grupo A, baseado nesses conceitos que eu falei agora anteriormente nessa videoaula. E a gente desenvolveu o Formação Estratégias de Vendas de Mini Geração. Então aqui dentro eu trago toda a experiência que eu trouxe desde 2017 lá quando eu abri a Optimus Solar e peguei muita porrada na cara e estudei muito, aprendi portas fechadas e depois abri essas portas novamente. Então eu trouxe toda essa experiência ali que eu passei comercializando essas usinas de grande porte e montei o Formação Estratégias de Venda de Mini Geração para ajudar vocês que estão hoje assistindo essa videoaula, estão aqui querendo aumentar seu faturamento vendendo projetos de mini geração. E Vinícius, tu está fazendo isso porque tu é bonzinho ou já que tu vende tanto projeto, por que tu está fazendo esse treinamento? Porque esse treinamento eu não estou fazendo porque eu sou bonzinho, não. Primeiro que eu quero futuros parceiros de negócio, eu quero que vocês consigam absorver esse treinamento, aplicar esse treinamento, conseguir novos clientes de mini geração e de grupo A e a gente virar grandes parceiros de negócio. Para te ajudar aqui na parte de projeto, para a gente te ajudar aqui na parte de viabilidade técnica, financeira. Então, esse curso não é porque eu sou bonzinho, não. Então, eu viso lá na frente a gente se transformar em um grande parceiro de negócio. E esse nosso método, ele é baseado em uma pirâmide, onde eu tenho 3 níveis da pirâmide,
onde a base da pirâmide é os conceitos. E, gente, eu falei anteriormente, a parte conceitual, o arroz com feijão bem feito, encanta as pessoas. Então, o pessoal deixa de aprender a parte conceitual, deixa de entender essa parte básica, que é basicamente isso que eu estou explicando para vocês. No nosso método vai estar muito mais, o nosso método vai estar muito mais aprofundado esse conteúdo. Então, essa parte conceitual é definitiva aí para que você venda para o seu cliente, porque você vai ter que apresentar os limites do projeto dele, os modelos de negócio que ele pode fazer. Então, essa parte conceitual ela é primordial para quem quer comercializar, principalmente numa venda complexa como essa de high ticket. Então, saber a parte conceitual é fundamental, até porque você não consegue vender aquilo que você não conhece. A parte do meio aí da pirâmide é entender o cliente. E muita gente perde venda porque vende por vender. E não vende, não se preocupa em analisar, entender o cliente que ele está, para quem que ele está vendendo, o que esse cliente faz, qual que é o comportamento desse cliente, qual o produto que esse cliente faz, deixa de entender o cliente e fazer uma proposta direcionada para esse cliente. Então, é um dos maiores erros que se cometem aí quando vai fazer uma comercialização, principalmente de uma usina de grande porte. Então, eu até classifiquei a pirâmide com níveis de erro, né? Primeiro é o conceito. Muita gente perde venda porque não sabe a parte básica. Depois, perde a venda porque não entende o cliente, não monta ali uma proposta personalizada, uma apresentação, um pitch de vendas personalizado para esse cliente. E depois, agora, na ponta da pirâmide, é a venda aplicada, né? São técnicas de venda utilizadas para esse cliente de grupo A. Então, a gente montou todo esse método baseado naquilo aquilo que a gente acha mais importante e que a gente já observou que é a grande dificuldade de quem vai vender projetos para o grupo A, para os clientes de mini geração. Outra coisa, quem se inscrever no nosso treinamento já ganha de bônus aí um material em PDF e uma planilha de dimensionamento do grupo A que vai te ajudar aí a dimensionar os sistemas do grupo A. Então aproveita essa super oportunidade, corre, garante lá a tua inscrição, o preço é especial por tempo limitado, então não vai ficar esse mesmo valor durante muito tempo. Talvez você entre hoje, clique, não faça sua inscrição, deixe para voltar daqui a 2, 3 semanas e o valor, preço aí, não vai ser mais o mesmo. Isso eu te garanto. Então, clica no link aqui abaixo, garanta a sua inscrição e venha faturar mais vendendo projetos de mini geração.